Boas tardes, boas noites. Vamos dando continuidade à leitura do trecho do livro Mecanismos da Mediunidade, na parte em que André Luiz destaca a natureza ondulatória do pensamento. Eu só estou jocoso porque eu falei por 15 minutos e o gravador não estava ligado. Então estou começando de novo. Então vamos lá, respirando fundo, né? Primeira distinção entre o que a gente entende como matéria no senso comum e o que a gente entende como onda, porque isso é muito importante. Nós não avançamos muito no dia a dia no conceito de ondas. Então, nós avançamos, temos aí muito conhecimento, muita experiência em relação ao conhecimento da matéria primariamente definida. Então, o que é a matéria primariamente definida? É aquela que a gente aprendeu na escola, né? Que a matéria é sólido, líquido e gasoso, e que a matéria se transforma de sólido para líquido, de líquido para gasoso, em função da temperatura. Aumenta a temperatura, a tendência é que vire estado gasoso. Aí depois que vira estado gasoso, para que aquilo tenha conformação, entra a ideia de pressão. Então, no estado gasoso, além da temperatura, também depende a pressão da onde aquele gás está retido. Isso é que a gente entendeu como matéria. E tá bom, por enquanto tá bom. Eu sei que matéria, para falar em matéria, a gente tem que falar em termos de átomo. Né? Em termos de átomo, sim, senão não faz sentido esses conceitos que tanto modernos quanto do espiritismo nos traz. Tá? Mas aqui eu estou só explicando a ideia de ondas. Tá? Então, matéria é isso. Sólido, líquido, gasoso, vira matéria. O que caracteriza a matéria é massa. Massa é aquela resistência da matéria em mudar de lugar. Quanto maior a matéria, mais massa, e assim. Onda já é um outro conceito. Né? É uma extensão da matéria. A onda, a energia, vamos falar em energia. A energia é matéria. Tá? Isso se descobriu há aproximadamente 100 anos. Em que Einstein coloca que há uma correspondência entre massa e energia, a famosa equaçãozinha E é igual a mc ao quadrado, onde E é energia, que se é igual, então tem uma correspondência, a massa com o Czinho ao quadrado. Czinho é a velocidade da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Essa conta é complicada a fazer, né? Como assim? Na prática, é mais ou menos o seguinte: numa usina nuclear, você pega 1 quilo de urânio, depois que ele se transforma em energia térmica, você soma, você vai ter de resíduo menos do que 1 quilo. E cadê a diferença desse 1 quilo de urânio original para o urânio modificado? Virou energia. Então, já deu para perceber que essa quantificação ela é um pouco mais delicada, mas há correspondência. Então, massa, né, essa matéria que nós conhecemos aqui tem uma correspondência em energia, e energia tem uma correspondência em massa. André Luiz tem a frase famosa que repetimos toda hora, comprovando isso, em que ele coloca que a matéria é a luz coagulada. O que é luz? Luz é energia, a energia mais nobre que conhecemos. Né? E coagulada é quando a luz ela é absorvida, ela se converte em massa, que é um exemplo dessa equaçãozinha que a gente acabou de falar. A energia luminosa virando massa. Então, como a Terra recebe luz do Sol todos os dias, o dia inteiro, em algum ponto pelo menos,
essa luz, a luz que é absorvida, né, ela se converte em massa. A Terra está engordando por conta da luz que chega do Sol. Uma pequena ilustração, ok? Então tem correspondência, não é, igualdade, mas a matéria, né, caracterizada pela massa, pode se converter em energia e energia se converte em massa. Por que nós estamos falando de energia? Então é um outro conceito mais difícil. Energia a gente conceitua. Se matéria eu quase defino e depois defini errado, né? Aquela história de tudo ocupa no lugar no espaço, foi definida errado, tal. E qual é a definição de matéria? É o átomo, é a composição do átomo. Aquela discussão extensa, né, de como é a composição do átomo. Então, isso aqui ainda é palatável. Agora, a energia, não, eu consigo calcular, usar, manipular, mas eu não consigo definir o que é energia. A ciência não definiu o que é energia. Ela conceitua, ela dá ideias, né? Mas definir, dizer o que é, não definiu, não. Né? O máximo, mais próximo que você tem é a energia. Um corpo tem energia quando ele tem a capacidade de realizar trabalho. Trabalho é um conceito físico que é força provocando deslocamento. Mas aqui, né, na definição, não. Então, quais são os tipos de energia? Os tipos de energia são vários, né? Começa, o mais destacado aí é a energia luminosa, mais sutil, mais nobre, mas tem energia química, tem energia gravitacional, energia cinética, energia química, energia elétrica. E as energias se transformam. Tanto quanto a matéria se transforma em sólido, líquido, gasoso, as energias também se transformam. Elas estão sempre mudando, as energias estão sempre transformando, né, de uma circunstância para outra. Então, por exemplo, esse é o exemplo mais contundente, né? A luz que vem do Sol, ela veio da onde? Do Sol. Mas da onde que ela apareceu, essa energia? Das explosões no núcleo. Então, é a energia nuclear se transformando em energia luminosa. Aí a energia luminosa vem até a Terra. Ou a parte é repelida, uma parte é absorvido pela própria Terra, virando massa, e uma outra parte dessa energia é utilizada pelas plantas para realizar fotossíntese. Então é uma energia luminosa se transformando em energia química. E a energia química das plantas chegam até nós através da digestão. Eu, quando como uma planta, ou algum boi que comeu a planta, eu estou absorvendo a energia química da planta, que no fundo é a energia do Sol. Essa energia química no meu corpo, ela é levada, quem mantém o meu corpo quente. Então é a energia química se transformando em calor. Enquanto eu estiver vivo, há uma transformação dessa energia química em energia térmica. O meu movimento de braços, movimentos todos, é energia química se transformando em energia cinética de movimento. Então, a energia é sempre transformativa, elas vão sempre se transformando de acordo com o sistema. E se nos sólidos, líquidos e gasosos, o que manda é a temperatura, e no gasoso, além da temperatura, é a pressão, o que é que comanda as transformações na natureza de energia? Existe uma lei, constatou-se. O que é a lei da natureza? É quando você percebe, você olha, observa tal, e constata que é assim. Então existe uma... Por que é assim? Aí tem que perguntar para o Pai do Céu. Por que ele fez assim? Aí já... Eu sei apenas que é assim. Então, as energias, elas sempre se transformam de energia mais nobre para energia mais pobre. Imagine uma pirâmide, no topo tem, por exemplo, a energia luminosa, que é o nosso caso, e a base é a energia de calor. Então, naturalmente, na natureza, a gente percebe essa transformação sempre da energia mais nobre para a energia mais pobre. Essa lei chama-se entropia, ok? É entropia, a energia está sempre se transformando, só que num sentido.
no sentido do mais nobre para o mais pobre. Ou seja, o mais pobre aí é a desorganização, né? A energia de calor é o espalhamento, né? Enquanto que o topo da pirâmide é a concentração. Então, na natureza, a tendência é sempre de espalhamento, é sempre para uma energia mais pobre, né? Por isso que foi observado a primeira constatação de que o universo estaria em expansão por conta desta lei. Tem outras, tá? Mas essa lei é que justificaria a expansão do universo, o crescimento constante do universo, que também já se mostrou não ser assim. Tem outra lei que faz com que aquilo comprima, mas enfim. Então a energia ele tem esse fluxo, tá? Essa tendência, né? Nós, espíritos, utilizamos da energia, agora já é outro conceito, né? Para concentrar. Nós estamos lutando contra a natureza. Enquanto a natureza na entropia tende a espalhar, nós tendemos a concentrar conhecimento através disso, a desenvolver a inteligência, nessa oposição à natureza da própria energia, nós queremos concentrar. Mais ou menos a vida em si, o ser vivo, ele tem essa prerrogativa, essa função. A natureza aqui, quando a gente fala, né, é a natureza posta aí, fauna e flora. Mesmo na fauna, você já constata que a tendência é de concentrar a energia. Então, o ser vivo, o princípio espiritual, ele vai numa correnteza contrária à correnteza da matéria, que é a energia. Tudo bem até aqui? Difícil, né? É claro que a gente reflete nisso há tempo, porque trabalha com isso. Talvez vocês que estejam ouvindo pela primeira vez vão ficar com um monte de interrogações, ainda bem, né? Significa que está tentando entender. Não se esqueçam daqueles 4 estágios do conhecimento. Sobre qualquer tema, sobre qualquer conhecimento, qualquer coisa. Isso vale desde Caixa do Bradesco, Espiritismo, aprender a dirigir, saber alemão, qualquer coisa. Você tem 4 estágios. Primeiro, você não sabe nada. Aí alguém te explica, você começa a estudar, você começa a olhar, observar, aí você passa a ter dúvidas. É o segundo estágio. Aí você continua a dirimir suas dúvidas, a eliminar as dúvidas, se aprofundar, aí você passa a saber aquilo, só que exige reflexão, exige calma, exige tempo. Aí você vai treinando aquilo sistematicamente, fazendo toda hora, aquilo que você faz, que leva tempo, o tempo vai diminuindo, até que vira imediato. Então, podemos, grosso modo, também categorizar em 4 estágios de conhecimento. Imagine você dirigir, eu não sei nada, aí alguém me explica, mas explicar não resolve, tem que ter aula, tal. Aí eu tenho aula, passo a ter prática, tal, aí eu vou treinando, aquilo vira automático. Mesma coisa. Então as dúvidas, elas são pertinentes, elas são normais, elas fazem parte do processo de descobrir o conhecimento. Muito bem. O que é quando eu pego, por exemplo, numa mesa de bilhar, 2 bolinhas, uma bate na outra, eu estou falando em matéria que é tangível, uma bate na outra, volta um pouco, espalha, tal. Então, ali no choque, houve, além da transferência de energia, houve o quê? Toque de 2 matérias, houve transporte de energia, transporte de massa, mudou, né? Carregou a massa, às vezes vai lá, tem uma bolinha que tem um chiclete ali no meio, aí vem a outra, bate, gruda nela e vai embora. Então há um transporte de massa. Onda não. Onda, por definição, agora sim tem uma definição, é transporte, transferência de energia. Por isso que a gente não tem muita familiaridade na hora de estudar.
porque a gente só fica na questão material tangível, né? Onda é transporte de energia, transferência de energia. Então, vamos dar exemplos de ondas, né? Já demos na última reunião, em que a gente imaginou lá no meio do lago, no meio da piscina, a piscina está tranquila lá, a superfície da água está com uma determinada pressão, temperatura, as moléculas estão com velocidades próprias, tanto que você está olhando lá, está bonitinho, funciona até como um espelho às vezes, né? Aí a gente joga uma pedra no meio da piscina. Quando aquela pedra atinge o meio da piscina, o que que acontece? Ela provoca uma alteração naquele ambiente, uma perturbação, um pulso. Ela, no choque, levou a própria energia de movimento e essa energia de movimento contaminou aquele ambiente. Então surge um pulso que reflete aquela energia que a pedra levou. E quem está espalhando ali não é a pedra, porque a pedra afundou, não há transporte de massa. O que está sendo distribuído é parte da energia que a pedra levou até aquele ponto. Essa perturbação, esse pulso, uma sucessão de pulsos é uma onda. Então, uma onda é um transporte de energia. Energia não tem a massa, hein? Só em situações especiais. Vamos ficar aqui no arroz com feijão. Não tem transporte de massa, é só de energia. Energia de movimento da pedra, que agora virou energia de movimento da superfície da piscina. Tanto não há transferência de massa, que quando você chega na piscina e tem uma bola, né? Eu estou falando aqui nesse exemplo da piscina, que eu sei que todo mundo tem piscina em casa, né? Talvez não tenha a bola. Então tem a bola lá no meio da piscina e você quer tirar a bola de lá. Aí o incauto, num primeiro momento, ele vai lá na beirada da piscina e começa a bater, movimentar a água. Para a decepção dele, o que vai acontecer? Aquela perturbação, aquela onda, chega até a bola, faz com que a bola suba e desça e continua a onda. Mas a bola não sai do lugar. Ela não vai para outra beirada. Por quê? Ora, porque o que aconteceu ali chegou só a energia de movimento da superfície. Ela acompanhou aquilo, ela não vai sair de lá. Para você tirar de lá, você tem que provocar com outra massa. Então você tem que molhar, jogar a água da beirada na bola, você tem que pegar uma vara, cutucar, você tem que dar uma estilingada com uma pedra, alguma massa você tem que bater na outra massa que é da bola para que ela saia do lugar, como uma mesa de bilhar. Agora, ficar batendo lá não vai adiantar nada, porque na onda não há transporte de massa, há apenas transporte de energia. Outro exemplo. E vamos exemplificar bastante, porque nós estamos mergulhados num oceano de ondas e não percebemos. Fila do ônibus lá na estação. 40 pessoas, o ônibus não abriu a porta ainda, e tem 40 pessoas coladinhas numa fila indiana, fila como um índio, né? E está esperando abrir. Abriu a porta, mas ainda não pode entrar no ônibus. O motorista lá não pode entrar. Chega um bêbado lá no final da fila, tropeça e empurra o último passageiro. Aí o que acontece? O último passageiro empurra da frente, que empurra da frente, que empurra da frente. Aí o primeiro tropeça e cai dentro do ônibus. A pergunta é, foi o bêbado que foi até o primeiro lugar nesse movimento? Não. Quem viajou aí foi o empurrão. O empurrão é a onda, é o pulso, é a energia. Não houve transporte de massa. Tudo bem? Dominós. Agora você entra aí nas redes sociais, vira e mexe, aparecem uns filminhos de uns caras que vão pondo dominó um do lado do outro e criam umas figuras bacanas, né? E aí o que acontece? Ele põe o dominó em pé, o da frente, todos os dominós em pé. Aí o que acontece? Ele vai e empurra o último.
Quando ele empurra o último empurra o da frente, que empurra o da frente, que empurra o da frente. Então ele empurrou com o dedo último. Sabe o que está sendo transportado aí? O empurrão do dedo dele. É como se o dedo dele estivesse empurrando cada um dos dominós. Não há transporte de massa, há transferência de energia. Quem está viajando ali é o empurrão dele, que até se distribui. Tá claro? Isso são ondas. Ondas são sucessões de pulsos. Onda é transferência de energia. Ok? E para que a gente... Para fechar, não falamos quase nada do livro, né? Diretamente. Mas para que a gente entenda, quando você imagine um peixe no fundo do oceano, não precisa ser no fundo do oceano, lá no rio, ele está sob uma pressão da água. A água está apertando ele. Por isso que, via de regra, ele tem essa configuração, porque a pressão daqui iguala com a daqui, mas aqui é diferente daqui. Então, os peixes, eles tendem a ser achatados nesse sentido. Se fosse assim, a pressão empurraria ele lá para o fundo e ele tenderia a ficar lá, ele vai ter dificuldade para sair. Linguado é um peixe que vive em regiões não muito profundas, porque se for muito profundo ele não consegue nadar. O linguado é aquele peixe que fica com a barriga para baixo, em cima da areia o tempo todo. Muito bem. Imagine a pressão que acontece nos peixes. Imagine se nós vivêssemos no fundo do oceano. A pressão da água em torno de nós. Nós teríamos outra conformação. Tudo apertado. Só que tem um detalhe, nós vivemos num fundo de um oceano de ar. A superfície da Terra é o fundo do oceano de ar. Existe toda uma camada de ar aqui, grosso modo também 11 quilômetros, 11 mil metros de altura, que é esse ar que está aqui à nossa volta. E nós estamos nesse fundo caminhando, vivendo aqui e suportando essa pressão. Ela não é igual à da água. Porque o ar é mais rarefeito em relação à água no estado líquido, mas nós temos essa pressão. Então estamos caminhando no fundo desse oceano aqui. E esse oceano, e cada vez que a gente caminha, cada vez que a gente fala, cada vez que a gente provoca um barulho, o que acontece? Ele é uma alteração do entorno desse oceano. E aí ele se espalha. A esse fenômeno nós chamamos de som. É uma perturbação que se provocou nesse ambiente que vai se espalhando. O som não vai muito longe, porque depende da tua intensidade aqui. Então as moléculas de ar vão absorvendo, daqui a pouco ele some. Ele foi absorvido no caminho, mas ele aqueceu até essas partículas aqui. Deu para entender? Então, o fato de estarmos caminhando, fazendo qualquer movimentação na superfície da Terra, estamos influenciando a atmosfera do planeta. Tá bom? E aí, só para criar o gancho, é mais ou menos assim espiritualmente falando. O espírito vive num oceano chamado universo. E quando ele pensa, ele provoca uma perturbação no universo. E essa perturbação se espalha pelo universo, carregando o conteúdo daquela energia, daquela fonte, o que foi pensado. Não importa o que. Pensou, exteriorizou para o universo. Na semana que vem nós continuamos. Prazer em revê-los. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam com saúde. Nós vamos iniciar mais essa palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos dar continuidade e vamos buscar finalizar a resposta ou as respostas e comentários da questão 1009, que trata no Livro dos Espíritos da questão das penas eternas, dessa destinação eterna após a morte. Esse conteúdo está no livro 4º, no capítulo 2º, que trata de penas e gozos futuros, no Livro dos Espíritos. Então, nós concluímos nas palestras anteriores, nós concluímos os comentários de Kardec, que estão no final, e os comentários de Paulo, o apóstolo. Hoje nós vamos buscar ler os comentários de Santo Agostinho, de Lamennais e de Platão, para que a gente possa fazer os comentários a respeito nessa questão das penas impostas. A pergunta é a mesma, pergunta 1009, as penas impostas jamais seriam eternas? É essa a pergunta que Kardec lança aos espíritos. A primeira resposta aqui é de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: consultai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, mesmo que fosse de 100 anos, em relação à eternidade? Eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimento, tortura sem fim e sem esperança, apenas por algumas faltas? Não repugna ao vosso próprio critério semelhante pensamento? Que os antigos tivessem visto no Senhor do Universo um Deus terrível, invejoso e vingativo, compreende-se. Na sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes. Poderia ele mesmo não ter as qualidades que exige como um dever? Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e Deus não seria bom se destinasse às penas horríveis e perpétuas a maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se não lhes desse os meios de a compreender? Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade que faz a duração das penas depender dos esforços do culpado para se melhorar? Nisto se encontra a verdade do preceito, a cada um segundo as suas obras. Então, essa primeira parte aqui é uma resposta de Santo Agostinho, questionando mesmo se nós não estamos emprestando a Deus as nossas paixões, as nossas baixezas,
o nosso estado de espírito, que vê justiça no que o bom senso chama de vingança, né? Que vem querer retribuir o mal com o mal e pagar a injustiça com a injustiça. Ao mesmo tempo que a gente diz, né, que os atributos divinos são a infinita bondade, a infinita justiça, a infinita misericórdia. Então esse mesmo Deus que é infinitamente justo e bom, é infinitamente misericordioso, que nos ama como aos filhos, vai nos condenar a uma eternidade de penas, ou seja, ao sofrimento eterno. E o próprio Santo Agostinho nos questiona: será que vocês entendem de verdade o que significa eternidade? Né? Será que vocês compreendem o que significa 100 anos, por mais longa que seja uma vida terrena, 100 anos em relação à eternidade? Né? Então esse é o questionamento, abre a nossa mente para essa questão de penas eternas, né? E no final ele fala, não é muito mais sublime, não é muito mais justo, não está muito mais próximo da bondade, se a duração das penas depender dos esforços que o culpado faz para se melhorar? Né? Então, na medida em que eu reconheço o meu erro, na medida em que eu me esforço por me modificar e na medida em que eu efetivamente me modifico, essa pena pelo meu erro, essa pena pela minha injustiça, ela cessa no momento em que eu me torno uma nova pessoa, eu renasço daquele erro, não cometendo mais esse erro, não estaria muito mais próximo dessa misericórdia e dessa justiça que a gente atribui como atributos de Deus? É esse o posicionamento de Santo Agostinho nos chamando à reflexão. Aí vem Lamennais e ele faz algo como um complemento a essa resposta de Santo Agostinho, dizendo a nós: empenhai-vos por todos os meios ao vosso alcance no combate, no aniquilamento da ideia de eternidade das penas, pensamento blasfemo da justiça e da bondade de Deus, a mais fecunda fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas, desde que sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito, prestes a se esclarecer, ou ainda em vias de o fazer, bem logo compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então raramente deixa de confundir numa mesma condenação a pena que o revolta e o Deus a que é atribuída. Disso decorrem os males sem conta que recaíram sobre vós e para os quais vimos trazer o remédio. A tarefa que vos assinalamos será tanto mais fácil quanto as autoridades em que se apoiam os defensores dessa crença evitaram de se pronunciar de modo formal. Nem os concílios, nem os pais da Igreja decidiram de maneira absoluta essa grave questão. Se, de acordo com os próprios evangelistas, tomando-se ao pé da letra as suas palavras alegóricas, o Cristo ameaçou os culpados com o fogo que não se extingue, com o fogo eterno, entretanto, nada existe nessas palavras que provem tê-los condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, sabeis ver que o bom pastor se aproxima de vós e que, longe de querer banir-vos para sempre da sua presença, vem ao vosso encontro para vos reconduzir ao redil. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário, voltai para a morada paterna. O Pai vos abre os braços e está sempre pronto para festejar
vosso retorno à família. Você observa que nesse comentário de Lamennais, ele nos chama à reflexão de nós mesmos, da nossa própria capacidade de ir melhorando o nosso entendimento dessa justiça divina. Então, é natural que quanto mais primitivos nós somos, mais associado ao medo e ao temor está essa justiça, porque como somos ainda mentes primitivas, é quase que natural que a gente associe essa justiça a um castigo, a um temor, a um medo. Então, por isso, o fogo eterno. Vem o Cristo e nos aplica uma lição no seu apostolado que trata da presença do amor nessa justiça. Então o Cristo nos pede para que perdoemos os inimigos, para que nos reconciliemos depressa com o adversário enquanto estamos a caminho com ele, para que retribuamos o mal com o bem, para que ofertamos a outra face, né? O Cristo nos pede que se alguém demanda a nossa capa, que nós entreguemos também a túnica, e uma série de outros ensinamentos aonde a misericórdia e a bondade, a caridade e o amor ao próximo são o tônus principal desse ensinamento. Então, como pode um Deus que enviou o seu Filho para nos ensinar a amarmos uns aos outros como Ele nos amou, esse Deus ser um juiz tão severo que nos condenaria a uma pena eterna, a um sofrimento eterno, a um fogo eterno, né? Então, ele é eterno enquanto dura. Ele dá essa sensação de eterno, porque como a gente não quer mudar, a gente não tem vontade de mudar, a gente quer permanecer na vingança, quer permanecer nessa tendência de pegar a justiça pelas próprias mãos e fazer justiça com as próprias mãos. Então, enquanto a gente está nessa ideia e não se modifica dessa ideia, para nós aquele sofrimento, aquela pena, aquela dificuldade, aquela dor tem essa tendência de eternidade, porque nós nos vemos eternamente nesse mesmo padrão vibratório da vingança e do ódio e do rancor. Conforme os ensinamentos vão chegando, vão entrando em nossa mente, a gente vai alterando a nossa maneira de pensar e de agir, de compreender a justiça divina, é natural que essa mudança ocorra. Só que se as religiões elas se prendem a esses preceitos de forma muito poderosa, isso afasta os crédulos, porque a razão nos diz que a pena não pode ser eterna. A razão nos diz que Deus é misericordioso. A razão nos diz que não faz sentido você sofrer pelo resto da eternidade e ser banido do reino de Deus por toda a eternidade, né? Há que haver algum momento em que esse pai celebrará o retorno do filho pródigo, como nos ensinou Jesus. E aí, se as religiões permanecem na ideia da eternidade das penas, elas acabam por não convencer aos fiéis, e os fiéis vão procurar outras crenças. Daí a abertura ao materialismo e a todo tipo de descrença na existência de Deus. Sigamos. A última leitura que a gente vai fazer dessa resposta é uma resposta de Platão. E Platão diz o seguinte: guerras de palavras, não tendes feito bastante sangue? Será ainda necessário reacender as fogueiras? Discutem-se as expressões eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não o entediam da mesma maneira? Que o teólogo consulte as fontes e, como todos vós, descobrirá que o texto hebreu não dava à palavra o mesmo sentido que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim irremissíveis.
tem uma observação. Teólogos católicos e protestantes confirmam hoje essa previsão. Leia-se Giovanni Papini em O Diabo ou Haraldur Nielsen em O Espiritismo e a Igreja. Voltando ao texto, a eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, subsistirão os castigos. É em sentido relativo que se devem interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas é, portanto, relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da roupagem da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos ou ranger de dentes. Vossa razão é limitada, isso é verdade, mas tal qual é, representa um presente de Deus, e é com a ajuda da razão que não haverá um só homem de boa fé que compreenda de outra maneira a eternidade dos castigos. A eternidade dos castigos. Teríamos então de admitir que o mal fosse eterno, mas só Deus é eterno, e não poderia ter criado o mal eterno, pois, se assim não fosse, teríamos que destituí-lo do mais belo dos seus atributos, o soberano poder, porque deixa de ser soberanamente poderoso, o que pode criar um elemento destruidor de suas próprias obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais o teu sombrio olhar nas profundezas da terra buscando os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Então essa última resposta aqui, que é a resposta de Platão, ela nos leva a busca de um ideal, né? Então, por que a pena é eterna? Né? Ela é eterna no sentido de que, enquanto persistir aquele mal em mim, ela dura. Então, eu tenho que ter a consciência de que, se esse castigo, ou se esse mal for eterno, esse poder do bem, porque Deus é infinito amor, que é o poder do bem, teria em mim, num único ser, um infinito mal, né? Ou em diversos seres um infinito mal, habitando na mesma essência em que Deus colocou o infinito amor, que é a sua semente em nós. E isso não faz sentido. O que faz sentido? Faz sentido que, durante algum tempo das minhas imperfeições, o mal e o bem convivam, mas que na medida em que eu me esclareço, na medida em que eu me torno melhor, esse mal que existe em mim vai se transformando em amor ao próximo, vai se transformando em caridade, vai se transformando em respeito. E é essa compreensão que vai me aproximando de Deus. E quanto mais próximo de Deus, menos mal eu tenho. Quanto menos mal eu tenho, menos eu sofro, porque menos eu provoco injustiças que mereçam a corrigenda de Deus. E nesse sentido, em algum momento da minha existência, eu só vou praticar o bem, não vou mais praticar o mal. A partir do momento em que eu só pratico o bem, a consequência é que no futuro eu não tenha consequências do mal para me fazer sofrer. Esse é o verdadeiro sentido dessa eternidade do mal, né? E é isso que a gente precisa compreender, é isso que a gente precisa aprender a respeito, é isso que a gente precisa fazer. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso
de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.